Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa live que eu estou super ansiosa. Por que eu estou super ansiosa? Se você está assistindo depois é porque você está vendo essa minha fala aqui. E eu estou ansiosa porque já vai começar o nosso evento, tá? Nosso evento ele vai começar nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, certo? Sempre às 20 horas. E esse evento que se chama Lucrando com a Engenharia Diagnóstica vai ser muito bacana. Oi, gente! Vão entrando aí, todo mundo. Vão colocando um aviãozinho aqui pra todo mundo também, tá? Obrigada! Muito obrigada, gente. Obrigada pelos comentários, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Eu tô super ansiosa aqui, porque esse nada mais é do que o aquecimento da nossa imersão Lucrando com a Engenharia Diagnóstica, que vai ser incrível esse nosso evento, tá? Então já compartilha aqui. Hoje a gente tem um convidado super especial. Deixa eu colocar aqui, né? Perícias Judiciais. Murilo Reis. A gente tem um convidado super especial aqui. Como é que eu fixo isso? Super especial, que é o Murilo Reis. E a gente vai falar sobre o mundo da perícia judicial. E o que isso tem a ver, o que é isso, o que eu faço para trabalhar nisso. A gente vai entender quais são as habilidades e as expertises que o engenheiro precisa ter para ele conseguir trabalhar nessa área. O que é essa área? Você precisa de concurso, você precisa de pós, o que você precisa? E a gente vai responder todas as dúvidas de vocês aqui. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente começar, eu quero que você mande essa live aqui para 3 amigos de vocês, tá? Manda a live e diz assim, ó, o aquecimento para nossa imersão que a gente vai ter nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, tá? Vão entrando, fiquem por aqui, que já a gente vai começar essa nossa live e vai ser muito boa. De verdade, gente, vocês não vão se arrepender, tá? Murilo já tá por aqui. A gente já pode aceitar nosso convidado, gente? Vocês já estão me vendo bem, me ouvindo bem? Falem aí nos comentários pra gente começar esse nosso aquecimento, que vai ser maravilhoso, tá? Falem aí nos comentários. Vou aceitar aqui o Murilo. Acho que eu aceitei. Tô suada. Sim, tá vendo? A Ana já respondeu. Oi, Murilo, boa noite, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado aí por ter feito o convite aí de abrir essa tua semana de lives. Fico muito feliz por poder aqui compartilhar com o pessoal um pouquinho da nossa experiência. Exato, seja muito bem-vindo, Murilo. Gente, eu já sou fã declarado do Murilo, eu não preciso nem falar, ele vai se apresentar um pouquinho aqui também. E a gente vai desenvolver sobre esse assunto de perícias judiciais. O que é isso? O que a gente precisa fazer? Quais são as habilidades que a gente precisa ter? Quais são os conhecimentos que a gente precisa ter? Tudo isso a gente vai se debruçar hoje aqui nesse assunto, que é um assunto que está super em alta e todo mundo sempre me pergunta, tá? Então fiquem aqui, já mandem essa live para outras pessoas, que vai ser incrível, gente. Vai ser muito bom a gente estar aqui obtendo esse conhecimento, tá? Murilo, se apresenta, fala quem você é, o que você faz aqui, que a gente já vai começar com o conteúdo, tá? Bem, pessoal, mais uma vez boa noite a todos. Meu nome é Murilo Reis, eu falo aqui do Maranhão, apesar de ser mineiro de nascimento, estado aqui quase vizinho da Marília. E sou formado em engenharia civil, vai completar esse ano 19 anos, né? E comecei minha carreira dentro de canteiro de obra, desde o estágio no 4º período. Assim que me formei, já estava em grandes obras. E depois de 5 anos construindo resort, condomínio de alto padrão, eu comecei a brincar de fazer concurso público, né? E hoje sou engenheiro concursado de um banco, né? Há 15 anos na área de engenharia. Então lá a gente trabalha muito com avaliações de imóveis, né? Orçamento de obras, análise de projetos. E além disso, né, eu sou coordenador de pós-graduação de uma instituição a nível nacional, temos mais de 20 turmas abertas de pós-graduação, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão, diretor da Federação Nacional dos Engenheiros, 4 pós-graduações, um mestrado e um monte de história para contar. O currículo do homem, é só você fazer assim, ó, e abrir aquele pergaminho, né? Pronto, é o currículo dele. Murilo,
Muito prazer em estar com você aqui, tá, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Marília Araújo, certo? Eu sou engenheira civil. Isso que vocês estão vendo é um aquecimento para o nosso evento que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16. E hoje a gente vai falar sobre somente perícias judiciais. Então, se você tem alguma dúvida, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a dúvida aqui nessa caixinha de perguntas, tá? Que tem aqui uma interrogação. Então, você já coloca a sua dúvida, que no final a gente vai tirar a dúvida de todo mundo. Não se preocupem, tá? Murilo, vamos começar com a pergunta mais pedida de todas. Qual é a pergunta mais pedida de todas? Precisa de pós para atuar nas perícias judiciais? Não. Na verdade, eu fico impressionado como as faculdades elas não preparam a gente, né? Eu falo a gente porque eu me incluí, não prepara para realmente o mercado de trabalho, né? Eu costumo dizer que o profissional de engenharia de arquitetura ele sai da faculdade com uma visão muito míope da profissão, né? Achando que é só obra, que é só projeto. E quando a gente está aqui fora, que a gente começa a descobrir a quantidade de oportunidades que tem, né? E muita gente sequer, e acho que isso é uma falha também do CREA, do CAL, sequer sabe realmente quais são as atribuições do profissional de engenharia e de arquitetura. Então, se você for lá na Lei 5.194, né, que é a lei que trata da nossa profissão, você vai ver lá que, dentre várias atividades que o engenheiro pode exercer, está incluído as avaliações e perícias. Então, isso quer dizer o quê? Que você não precisa de uma pós-graduação para exercer essa área. Dentro da sua profissão, já faz parte. Agora, é claro que a gente gosta sempre de chamar a atenção de que uma coisa é eu poder fazer, outra coisa é eu saber fazer, né? Porque, assim, a minha profissão permite que eu faça uma hidrelétrica, eu, Murilo, né, que eu sou engenheiro civil, mas se me botasse em frente com uma hidrelétrica, eu não sabia nem onde começar. Então, eu ia ter que estudar, me capacitar para poder realmente exercer. E uma coisa também importante que as pessoas precisam entender dessa área da perícia é que você, não, além de não precisar de nenhum curso, de nenhuma pós, na maioria dos casos, você pode começar até mesmo sem experiência, né? Então, ou seja, não é pedido que você tenha X anos de experiência ou que você já tenha RT emitida, nada disso. Então, você que tiver aí o seu CREA, né, em dia, né, registrado lá no seu conselho, tanto o CREA quanto o CAL, você pode já iniciar nas perícias judiciais. E outra vantagem é que você não vai precisar fazer prova, concurso e nem esperar uma oportunidade de emprego, né? Se você realmente se cadastrar e tiver conhecimento, fatalmente você vai ter serviço. Bacana, sim, a gente já tirou a primeira dúvida. A segunda dúvida mais pedida também, o que é perícia judicial, Murilo? Beleza, eu não preciso fazer um concurso, eu não preciso ter uma pós, mas o que é isso? O que eu faço? Com quem que eu trabalho? Com quem eu trabalho? Para quem eu presto serviço? O que é a perícia judicial? Bem, essa pergunta é muito boa, porque muita gente, quando lembra a palavra perícia, né, lembra logo do CSI, né, que vai fazer investigação e tal. Então, é importante observar que é mais ou menos isso, né? Na verdade, a perícia ela pode envolver qualquer área do conhecimento. Então, vai existir o perito médico, o perito contador, o perito administrador, o perito engenheiro e o perito arquiteto, né? Então, o que acontece é que existem as perícias judiciais e as perícias extra. A perícia extrajudicial é quando, por exemplo, né, um condomínio ou um proprietário de um imóvel começa a identificar uma manifestação patológica, né, no seu imóvel e quer descobrir qual é a razão, o que ocasionou aquilo, como é que conserta. Então, isso é uma perícia extrajudicial. Agora, não é apenas isso, é importante falar, quando eu falo a palavra perícia, ela pode ser de qualquer área do conhecimento da engenharia. Então, por exemplo, imagine que você contratou uma empresa para fazer uma reforma na sua casa, você já pagou R$60 mil para ela e você acha que aquela obra ainda não está executado em relação ao valor que você pagou. Você também pode fazer uma perícia extrajudicial para ser uma perícia de orçamento, né? Para saber se o que você pagou está de acordo com o que está executado. Então, ou seja, a perícia eu costumo comparar que ela é como se fosse um veículo, né? Então, é um veículo que vai te fazer descobrir a causa ou o valor ou descobrir o motivo de um determinado evento.
Agora, uma coisa também que é importante, que a perícia na construção civil, ela está lá na norma 13.752, né? Que fala claramente também que é o engenheiro civil e o arquiteto que podem executar esse tipo de perícia. Mas o mais interessante, Marília, é que assim, a perícia, eu vou prestar serviço, no caso da perícia judicial, diretamente para o juiz, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que um proprietário, né, comprou um imóvel e ele começou a apresentar manifestações patológicas. É um exemplo de perícia, tá? No primeiro momento, ele pode contratar um profissional para fazer um laudo, né, mostrando aquelas manifestações e o que ocasionou. Então, observe que essa pessoa que vai prestar serviço para esse cliente é chamado de assistente técnico, né? Então, através desse laudo, o advogado vai entrar na justiça contra o construtor. O construtor, por sua vez, também vai contratar um engenheiro ou arquiteto para se defender. Então, é um outro profissional de engenharia e arquitetura que vai prestar serviço para outra parte. Então, eu tenho dois assistentes técnicos, né, que estão aqui assessorando as partes, um assessorando o dono do imóvel, um assessorando o construtor. Quando chega na mão do juiz, o juiz não é engenheiro nem arquiteto. Então, o que acontece? O juiz precisa saber quem tem a razão. Então, para poder fazer isso, ele vai fazer o quê? Não, então eu tenho que chamar alguém que entenda disso. Ele vai lá no cadastro, esse cadastro é que nós, engenheiros arquitetos, podemos nos cadastrar no tribunal e vai ver quem são aqueles profissionais dentro daquela profissão que podem fazer essa perícia. E aí ele vai fazer o quê? Uma nomeação, e você, então, naquele momento, está se tornando, de fato, perito, porque você está nomeado pelo juiz. E aí, então, você vai entrar em contato com as partes, marcar um dia para visitar o imóvel, para você fazer o seu laudo pericial, que é a sua conclusão acerca daquilo, para saber realmente quem tem a razão. Então, é um trabalho estritamente técnico, né, nesse caso, de engenharia ou de arquitetura, sobre orçamento de obras, ou sobre manifestação patológica, ou sobre avaliação de imóveis, ou sobre projeto, enfim, pode ser qualquer assunto que você vai poder exercer. Ficou mudo para mim, Marília. O teu ficou mudo para mim. Porque eu botei no mudo. Ah, tá. Por isso que ficou mudo. E agora que eu percebi. Pronto. Olha, muito bem explicado, assim, pelo Murilo. E isso é uma dúvida muito recorrente que eu tenho. Marília, eu sou recém-formado. Eu consigo, com o meu conhecimento de faculdade, fazer uma perícia bem feita? Eu vou te dizer, assim, que em 90% dos casos você não vai conseguir. Por quê? Porque você não sai com esse conhecimento técnico da faculdade. É um fato, você não sai. Marília, como é que eu consigo buscar esse conhecimento? Buscando mentores e buscando cursos que façam você ter esse conhecimento, né? Porque, por exemplo, na minha faculdade, Murilo, eu não sabia nem o que era perícia judicial antes de trabalhar na área. Porque, para quem não sabe, eu iniciei ainda na faculdade como empresária, então eu banquei isso, paguei um engenheiro para que eu pudesse adentrar no mercado. Porque eu não tinha família rica para me ajudar e eu também não tinha como alguém para me indicar. Dizer assim, ó, vai lá que essa daqui vai ser a que vai lá para a vaga. Eu não tinha isso. Então, ainda muito cedo, eu comecei o meu negócio e comecei a investir. Mas somente por isso que eu soube desse assunto. Por quê? Porque na minha época, e eu acho que na sua época também era assim, o pessoal não falava, porque tinham medo da concorrência. Então, as pessoas não falavam sobre isso. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de live aqui, que eu tô trazendo o Murilo para vocês. Já trouxe outras vezes e todo mundo adorou, amou muito. Porque é isso, assim, são pessoas que estão no campo de batalha, que estão mostrando para vocês o que está acontecendo. E isso que ele falou é muito importante. Quando você tem uma perícia judicial, você precisa saber o conhecimento técnico e como você vai captar aqueles clientes. Porque você tem duas opções, né? Como o Murilo mesmo falou. A primeira opção é você trabalhar para um juiz, para prestar serviço para o tribunal daquela sua cidade. E o outro é você fazer pessoa jurídica ou pessoa física no privado, né? Então, na área privada e não na área pública. E isso é muito importante, porque às vezes a gente vê assim, para que eu vou me relacionar com um advogado? O cara é advogado, ele nunca que vai precisar de mim. Gente, o advogado, ele é um possível cliente seu. Olha só, ele é um possível cliente seu. Então, se você bater em 50 escritórios e os 50 escritórios todos fecharem a porta para você, mas um abrir,
desse um já valeu a pena de todos os outros, entendeu? Às vezes, Murilo, e eu digo muito por mim também, tá? Eu sou muito ansiosa para conseguir minhas coisas, para conquistar minhas coisas. Eu sempre fui assim na minha vida. Eu só tenho 24 anos, então eu ralei que só moleste, a ansiosidade lá em cima para conseguir chegar onde eu cheguei. E eu não tô nem perto de onde eu quero chegar. Então, assim, às vezes a gente se cobra muito e no primeiro não a gente acaba que desiste. Eu não sei se aconteceu isso com você e eu vou dar a palavra para você também falar sobre isso. Mas no primeiro não a gente desiste, mas a gente não pode fazer isso. Porque se a gente desistir, gente, a gente está perdendo uma oportunidade de ouro que a gente tem aí pela frente por simplesmente uma desistência, entendeu? Não sei se aconteceu isso com você, como é que você lidou com os primeiros nãos, como é que foi, mas eu queria muito que você compartilhasse isso também, porque sim, gente, isso faz parte das perícias judiciais e do dia a dia do perito judicial também, tá? Pode falar aí, Murilo. Eu costumo comparar, né? É como se a gente fosse aquele jogador de futebol que está doido para ter uma oportunidade num time grande, né? Então a gente vai receber muito não, né? Então, se a gente for ver a história aí de vários profissionais, né, e atletas, eles muitas vezes tiveram alguns nãos antes de conseguir o seu primeiro sim, né? E essa é uma verdade. Ninguém começa pelo alto, né? Então hoje é muito cômodo, né, ver a Marília, ver tantos outros profissionais, a gente olha aqui no Instagram, poxa, que lindo, tá trabalhando e tal, mas não vê realmente esses perrengues que a gente passou, né? Essas escadas que a gente subiu, os degraus que a gente tropeçou para chegar até aqui. E, de fato, a gente só precisa de uma oportunidade. Então, não vai ter na tua vida mais não do que sim. Só que tu tem que agarrar essa oportunidade do sim para que você possa mostrar o seu trabalho, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu sempre falo isso. Meu primeiro emprego como engenheiro civil, eu fui contratado por uma construtora para construir um resort, né? Eu recém-formado. E o meu primeiro salário está na carteira de trabalho como engenheiro civil, o salário era R$ 400, R$ 400, né? Na época equivaleria a, sei lá, meio mínimo, né? Então, R$ 1.500 para construir um resort com 242 apartamentos. Conseguiu me ouvir? Sim, sim. R$ 400 eu já tô passada aqui, até travou a minha internet. Pronto. E aí o que acontece? Muita gente na época falou, pô, Murilo, que loucura, como é que tu vai aceitar isso? Que coisa inaceitável. Eu disse, não, eu preciso pegar essa oportunidade para eu mostrar o meu trabalho. E aí logo com 2 anos eu já estava concluí o resort, já estava ganhando um salário que foi aumentado a cada 6 meses. Por quê? Porque eu mostrei o meu valor, né? Então a gente precisa sim insistir para a gente ter a nossa primeira oportunidade e agarrar ela. Então, um exemplo aí que a Maria falou, às vezes, o teu primeiro laudo pericial, tu te cadastrou lá no tribunal, vai vir uma perícia para te fazer que tu vai ganhar R$ 400, que é um exemplo que acontece às vezes, né? Que é quando a pessoa que pediu a perícia, ela não tem condições de pagar, o tribunal paga, né? É um valor tabelado pequenininho. Aí, pô, muita gente pensa, poxa, mas que coisa ruim tudo. Só que, assim, é a oportunidade do juiz conhecer o teu trabalho. Então, tu fazendo um laudo consistente, um laudo conclusivo, um bom laudo, o juiz vai confiar em ti, né? E aí eu tenho alunos meus que já pegaram o laudo de R$ 69 mil, um único laudo, um de R$ 79.500. Então, óbvio, ninguém vai te dar o primeiro de 79 mil, né? Tu tem que ir pegando de 400, depois de 2 mil, e assim vai. E uma coisa que eu queria lembrar aqui, que a Maria falou e que é muito importante, pessoal, é assim, quando eu falo sobre isso, muita gente se empolga e vai lá, Murilo, qual o site que eu faço meu cadastro? Eu até digo, é só ir no Google, tu botar AJG, tu vai encontrar o cadastro para a Justiça Federal, né? Só que as pessoas não têm noção do tamanho da responsabilidade que é isso, né? Então, às vezes, chega a nomeação, aí a pessoa, e agora, Murilo, o que eu faço? Eu digo, não é assim, tu não vai aprender a fazer uma perícia de hoje até amanhã. E aí, isso é um problema. Por quê? Por que isso é um problema? Porque tu tem que te lembrar o seguinte, primeiro, é um trabalho seríssimo, né, que tu vai decidir sobre a vida de alguém ali, né, um conflito judicial, tu vai decidir sobre a vida de alguém, e tu tem que te lembrar que as partes que estão naquele processo estão assessoradas por engenheiros, muitas vezes com muita experiência. Então, eles vão pegar o teu trabalho e sempre vão tentar destruir o teu trabalho, encontrar erros, né? Então, se você não estiver muito seguro, você vai ter problemas. E aí, o que pode acontecer com isso?
Na melhor das hipóteses, o juiz mandar tudo devolver o dinheiro, essa é a melhor das hipóteses. Mas você pode pagar pelos prejuízos que causou a uma parte por um laudo mal feito, você pode ser proibido de exercer a perícia judicial por 2 a 5 anos e ainda pode, inclusive, ter seu registro cassado lá no CREA ou no CAU. Então é bastante sério. Eu não estou falando para amedrontar, porque eu tenho Não. vários alunos recém-formados que estão fazendo. Mas eu estou dizendo que você tem que se preparar para isso, para não ser pego de surpresa. É o que a Marília falou. É através de colegas, né, de grupo de conhecimento, é através de cursos, é através de mentores que podem te dar o atalho, o caminho para você ir com segurança, né? Exatamente, assim, na minha época, gente, eu sofri muito. E isso eu falei até ontem, que eu estava conversando com o pessoal, que tem livros hoje que eu não indicaria. Tem livros hoje de engenharia diagnóstica que eu não indico e não indico mesmo. Livros que eu ganhei, livros que eu comprei até. E livros péssimos, gente, super superficiais. Livros que não agregam, entendeu? E acontece. Então, até o livro que você vai ler define o tipo de profissional também que você é. Já pensou se eu não tivesse conhecimento e fosse me basear por gente, muito superficial? Tem livro, Murilo, que é só foto. Como é que tem um livro só de foto? Pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Então, quando você não tem esse caminho, esse direcionamento, fica muito mais difícil. Principalmente quando a gente fala sobre engenharia diagnóstica, que o termo citado, engenharia diagnóstica, ele só foi criado em 2005. É muito recente. É muito recente. É um estudo muito recente. Então, cada dia mais a gente precisa de mais pessoas trabalhando na área para a gente catalogar essas manifestações patológicas e esses problemas que acontecem. Porque sim, gente, acontece manifestação patológica em todos os cantos. E sim, as pessoas botam as outras na justiça, tá? De verdade, assim. Já pensou? Aconteceu com um aluno meu, tá? Ela tinha uma casa que estava sendo feita por um mestre de obras. E aí esse mestre de obras entregou a casa cheia de manifestação patológica, cheia. Marília, mas é só um mestre de obra, então ela não vai conseguir nem processar. Errado. Ela fez o laudo, eles entraram no processo com o cara, acharam o cara, bloquearam a conta do cara. Olha só a merda que deu, porque ele entregou uma obra mal feita. Então, por isso a importância da gente, como engenheiro, de nós engenheiros, entendermos sobre as manifestações patológicas. Para ser um gestor, para ser um perito, para ser um engenheiro diagnóstico, seja o que for, né? Você precisa saber sobre engenharia diagnóstica. E aí, outra pergunta que o pessoal faz muito para mim, Marília, é o seguinte: Marília, qual que é o resultado de um trabalho de um perito judicial? Ou seja, o que eu entrego de resultado? Eu entrego um projeto, eu entrego uma obra? O que eu entrego para ele, para o meu cliente? Qual é o serviço que eu estou prestando? Bem, você vai entregar um laudo, né? Agora, esse laudo, dependendo de qual for o assunto da perícia, ele terá muitos anexos, né? Ele pode ter planilha, vamos supor que seja uma perícia sobre um orçamento de obra, vai ter planilha. Ele pode ser um mapa, imagina que seja uma perícia sobre um conflito da demarcação de uma terra, né? Então vai ter que ter um mapa mostrando lá a demarcação correta, com ponto georreferenciado, etc. Se for um caso de uma perícia que envolva manifestações patológicas, com certeza vai ter muita foto, né, mostrando essas manifestações. Então é um laudo, né? E eu sempre falo assim: quem disse para vocês, né, se alguém disse que o engenheiro não vai precisar escrever, né? Na nossa área aqui precisa escrever demais. Então, um laudo desse tem 15, 20, 30 páginas, né? Entre textos, fotos, etc., citando muitas normas, né? Então, o profissional também tem que começar a conhecer as normas, a ter livros, né? Para que você possa fundamentar o seu trabalho. É igual como se fosse. Tem até uma similaridade com o TCC, né? Porque tudo ali tu tem que provar pela norma, provar pelos livros, por que que tu está afirmando que aquele problema aconteceu, muitas vezes cálculo, enfim. Então é um laudo, né, que você vai entregar para o seu cliente, um laudo pericial. Isso, exatamente. Então, o produto final daquele seu serviço é um laudo que ele tem que ser muito bem elaborado. Um laudo bem elaborado não quer dizer um laudo cheio de palavras difíceis que ninguém entenda. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Mas é um laudo técnico que você não pode falar aqui das partes, assim, você tem que ser imparcial. Você tem que entregar um laudo técnico. Isso é muito importante. A imparcialidade, tá? O que acontece? Às vezes, uns alunos meus perguntam assim, ó:
Marília, um cliente me chamou para ver aqui como é que eu falo que a culpa é do outro. Não é assim, gente. Você não fala que a culpa é de tal pessoa. Você vai mostrar por meios técnicos o que está acontecendo e qual a origem do problema. Se a origem do problema foi, por exemplo, na execução, lá na execução, então o culpado vai ser quem executou. Se a origem do problema foi lá no projeto, então o culpado vai ser o projetista. Mas a gente não acusa, foi fulano de tal que errou tal serviço. Até porque a gente não estava lá para falar isso. A gente não consegue provar isso, tá? Tem até uma perguntinha aqui, eu acho bacana você responder, que já foi mais de uma, tá? Vou colocar aqui, aí você me diz se você pode receber algumas perguntas quando os indicadores visuais estão ativos. Eu não entendi, não, esse aqui. Enfim, eu não estou conseguindo colocar a pergunta, porque talvez eu seja leiga no assunto tecnológico. Mas a pergunta é a seguinte, Murilo. Quais os 3 livros de perícia judicial que você indicaria? Se você tiver alguns de cabeça aí, pode falar. Não precisa ser 3 não, tá? Olha só, deixa eu ver se está aqui, bem aqui. Eu vou mostrar, só um minutinho. Mostre aí. Ó, um dos melhores livros que você precisa ter, na minha opinião, para quem vai trabalhar na nossa área, é esse livro aqui, ó, Direito na Construção Civil. É isso mesmo, pessoal, direito, né? Por quê? Porque você vai ter que conhecer, né, o Código Civil, você vai ter que conhecer as normas técnicas, então esse livro aqui já ajuda demais. Também tem um livro do IBAP, né, que você vai encontrar na editora Leude. Eles são 2 volumes, né, que tratam de avaliações e perícias de engenharia. Enfim, e na editora Leude, você vai encontrar uma série de outros livros, né, que vão lhe ajudar. Por exemplo, um que está aqui também na minha frente é aquele Manual da Engenharia Diagnóstica, muito bom. Tenho ele também. Né? Muito bom. Enfim, então tem muito livro assim que você vai precisar buscar para poder ter essa biblioteca. Aqui nessa parte aqui minha é só livro dessa área, né? Lógico, ninguém vai começar a vida com uma biblioteca assim, mas é importante você lembrar que eu, por exemplo, desde a faculdade, a cada semestre comprava 1, 2 livros para a gente poder ir montando nossa biblioteca, porque afinal de contas, pessoal, a gente precisa sempre embasar, né, conclusivamente os nossos laudos, citando normas, citando livros, então você tem que ter a sua biblioteca. E nem todos você vai encontrar aí nesses piratex aí de PDF que rola nos grupos de WhatsApp. E assim, gente, é importante a gente falar sobre os que você consegue encontrar nos livros, por quê? Eu, Marília, não consigo decorar tudo que tem nos livros. Então, todas as vezes que eu vou fazer algum laudo, que eu vou preparar, que eu vou fazer alguma perícia, que eu vou fazer uma inspeção predial, eu sempre vou lá, me embaso, pego o que tem lá, pra gente ficar embasado, gente. Tá tudo certo, ninguém tem que ser uma enciclopédia ou um dicionário aqui, não. A gente só precisa saber onde a gente vai procurar, entender sobre aquele assunto, saber o que de fato a gente está fazendo, e aí sim a gente pega alguns trechos para a gente se embasar cada vez mais nos nossos laudos. Então, a entrega que um engenheiro, uma perícia judicial faz, o engenheiro faz na perícia judicial é um laudo. Exatamente por isso, por um laudo ele ser tão importante que a gente criou esse evento lucrando com a engenharia diagnóstica, que lá eu vou mostrar o laudo para vocês, né? Vou fazer um laudo na prática com vocês. Lógico que não tem como fazer um laudo completo, gente. Como o Murilo falou, tem laudos meus, Murilo, de 120 páginas, tá? Só para você sentir o drama. Quando a gente está falando de inspeção predial, quando a gente está falando de uma consultoria ou algo assim que exige muito mais de você, muito mais de tempo, é um laudo muito extenso, né? Então, para isso, a gente precisa embasar e ter o conhecimento técnico, tá? Outra pergunta que fazem sempre, Murilo, quanto que um engenheiro que trabalha com as perícias judiciais ele pode ganhar? E aí? O que você fala sobre isso? Polêmica. Olha, o céu é o limite. O céu é o limite. Vai depender de algumas coisas, pessoal. Primeiro, né? Vai depender do número de tribunais que você se cadastra, tá certo? Vai depender do número de cidades que você opta por atuar, né? Então, tem locais, vou dar um exemplo aqui, a pessoa que mora no Rio Grande do Sul, né? Que é um estado pequeno, digamos assim, territorialmente, né? Então a pessoa às vezes consegue se cadastrar
em todas as cidades, né, do estado. E aí a sua possibilidade de pegar serviço aumenta. Por exemplo, um estado como Amazonas, como o Maranhão, que é um estado muito grande territorialmente, você não consegue se cadastrar no estado todo. Então, a probabilidade de você conseguir já diminui. Mas o que é mais importante é que esses laudos, pessoal, você tem laudos que, às vezes, um único laudo vai pagar o seu ano todo de trabalho, né? Então, você tem, como citei aqui, tem alunos meus com laudo de R$ 79.000, outro de R$ 69.000. Então, os laudos eles não têm um limite de valor, vai depender muito do valor da causa, né, do tamanho do problema. Vou dar um exemplo aqui. Um aluno meu pegou uma perícia de um prédio que pegou fogo, né? Então ele teve que analisar todos os sistemas construtivos do prédio. Foi mais de R$ 200.000, né? Óbvio também que isso é uma perícia que vai levar bastante tempo e que ele vai ter que ter apoio de outros profissionais, né? Um trabalho multidisciplinar, ele vai ter que ter uma equipe para fazer isso junto com ele. Então, assim, começa, né, realmente de baixo, os primeiros degraus, pegando as perícias gratuitas, que vão pagar aí 400, 800, R$ 1.200, mas logo, logo a pessoa já está fazendo perícias de 4, 6, 8, R$ 10.000, e à medida que ele vai apresentando bons laudos, o juiz vai confiando, vai passando para ele aquelas situações mais difíceis, e aí o céu é o limite. Você pode realmente ter uma remuneração bastante elevada. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho alunos meus que largaram concurso público só para ficar com perícia. Eu tenho alunos meus que largaram empresa multinacional só para ficar com perícia. Lógico, depois que eles começaram a atuar, né, eles viram que estava com muito serviço, aí eles largaram. Não estou dizendo que é para ninguém largar o seu emprego no início, porque todo início você vai subindo os degraus, né? E qual é outra grande vantagem da área pericial, Marília? É que você pode conciliar exatamente com outras atividades. Então, você tem o seu emprego, ou tem sua empresa de projeto, ou tem sua loja, o que você tiver, você pode fazer em paralelo no início as perícias. Tá? Por quê? Porque quando você receber a nomeação, você vai ter um prazo para executar. Então, eu tenho alunos meus que são, por exemplo, empregados e aos fins de semana fazem as perícias, né? Ou depois do expediente, outros que têm construtora e também fazem perícia, enfim. Então, no início você vai conciliando até você ter aí, né, uma quantidade de laudos e valores que vale a pena, mas eu tenho certeza que logo, logo você vai conseguir aí viver só de perícia, engenharia diagnóstica e etc. Exatamente. Assim, a gente entrou num ponto falando sobre valores, que eu sei que vocês adoram quando a gente fala sobre valores. Respondo, Leila, eu vou te responder, porque eu já cheguei e já vim pra cá, mas eu vou te responder. Maravilhosa. A gente falou sobre os valores, e olha só o que incrível, gente. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, Marília, mas ganha muito, né? Ganha muito, ganha demais. Calma, gente. Tudo tem um tempo, tá? Tudo tem um tempo. E quando a gente fala de valores, por exemplo, o Murilo falou aí de R$ 200.000, isso não é muito difícil de acontecer não, tá? Mas também não é uma coisa que acontece sempre, rotineiramente. Você vai ter ali todo mês R$ 200.000. Não vai ser assim. Mas o que acontece? Quando você tem a confiança naquele, seja o juiz ou seja um escritório de advocacia, aquelas pessoas elas vão sempre passar para você aquele tipo de serviço. Então é por isso a importância de você saber se portar frente a esse tipo de pessoa, você saber realizar o serviço, você saber captar esses clientes e você entender o que precisa. Porque como o Murilo falou, né? Quando a gente tem lá um caso desse, a gente vai precisar fazer também alguns ensaios sem ser só um ensaio visual. Então, para você fazer um ensaio, você também precisa colocar aquilo ali na conta, tá? Então, esse tipo de ensaio, Marília, mas eu não tenho o ultrassom do concreto, eu não tenho o esclerômetro, eu não tenho nada disso. Não precisa, gente. Vocês não precisam ter esse tipo de equipamento para vocês iniciarem na área. Vocês podem alugar o equipamento, comprar o equipamento depois. E isso você consegue fazer. O que eu sempre falo é parem de colocar impeditivo para iniciar na área, tá? Porque isso a gente faz muito, muito. A gente coloca impeditivo para iniciar na área, sendo que tá ali uma oportunidade para a gente vivenciar aquilo ali, ganhar dinheiro e faturar. Porque a gente tá aqui, a gente tá formado, lógico, é para fazer o bem, tá tudo certo. É para que as pessoas cresçam, mas também é para ganhar dinheiro, gente. Não vamos ser hipócritas, todo mundo tem que ganhar dinheiro.
E a gente está aqui para isso também. E aí, isso que você falou, eu até anotei aqui para não esquecer, em relação a largar o emprego. Tive uma pergunta nas minhas caixinhas de pergunta, que era exatamente isso. Marília, recebi uma proposta para ser sócia de uma empresa que a gente vai prestar perícia judicial. Eu acho que ela é, inclusive, minha aluna. E sobre engenharia diagnóstica também. E eu quero saber se eu largo meu serviço ou não. O que eu falei? Eu falei assim, você tem duas opções. Se você tiver alguém que te sustente ou um dinheiro guardado, cai pra dentro, pô. Vai lá, cai pra dentro e faz tudo. Se você não tiver, se você tiver conta pra pagar, não vai, cara. Não vai. Tenha calma. Faz os dois ao mesmo tempo. Fica lá no seu emprego, fica lá fazendo. Vai fazendo os dois. Quando você criar um nome, poxa, sai do emprego e vai fazer seu nome. Gente, a gente aqui não é doido, tá? Todo mundo aqui tem uma família, mãe de família, pai de família. Eu tenho gente de 50 anos no meu curso, tá, Murilo? Tenho alunos meus de 50 anos, como eu tenho alunos meus de 20 anos, que acabaram de se formar. Então, isso que eu falo pra vocês, de não se aventurarem, é muito real. Porque se um aluno meu quebrar, se ele disser, não, Marília, eu vou me aventurar e vou quebrar, pra mim é péssimo. Porque eu quero que ele tenha sucesso, tá? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, certo? Tá tendo algumas perguntas, mas eu não tô acompanhando. A Franci eu não sei, desculpa. Fran, eu vou te chamar de Fran. A Fran falou assim, ó, ter pós-graduação, isso é pra você, tá, Murilo? Ter pós-graduação faz diferença na perícia? Ou cursos como o da Marília, o do Murilo, ajudam tanto quanto? E aí? Bem, claro, isso aí não tenha dúvida, pessoal, que quanto melhor for o seu currículo, mais credibilidade, mais peso tem o seu laudo, tá certo? Então, não é obrigatório ter pós para começar, mas obviamente que lá na frente, depois que você começou a monetizar, né, começou a ganhar dinheiro, você fazer uma pós, ou duas, ou três, faça, se você puder, faça. Entenda uma coisa, você vai estudar para sempre, até morrer. Eu estou aqui com meus cabelos brancos aqui, ó, 42 anos, 19 de formado, já fiz 4 pós e um mestrado, além de sei lá quantos cursos de curta duração e quantos livros comprados. Então eu sei que assim como eu vou fazer exercício físico até eu morrer, se eu quiser ter saúde, eu sei que eu vou estudar até eu morrer. Então é aquilo que eu digo, né? Pô, imagina que você é o juiz e que tu pega 2 laudos. Aí tu vê o currículo do primeiro profissional é só engenheiro civil. Aí tu vê o currículo do segundo é engenheiro civil, pós-graduado, com mestrado. É claro que no primeiro momento a tendência é a gente achar o quê? Qualquer pessoa, pô, esse laudo aqui, a princípio tem mais credibilidade, porque a pessoa se preparou melhor. Outra vantagem que tem de você estar sempre se capacitando é que você vai agregando novas coisas que você vai saber fazer, né? Então, por exemplo, se eu destaco no meu currículo que eu fiz um curso, que eu tenho capacitação na área de engenharia diagnóstica, o juiz olhar aquilo dali, ele vai mandar para você mais trabalhos nessa área. Por quê? Porque ele está vendo que você se capacitou ali, seja num curso, numa pós. Então, óbvio que quanto melhor for o seu currículo, tá? Em cursos, pós, congressos, etc., aumenta as suas chances e também dá mais credibilidade para os seus trabalhos, tá certo? E por que o curso ajuda, pessoal? Eu acho que os cursos ele tem uma vantagem, que é uma forma de você começar mais rápido, né? Então, às vezes, você vai fazer uma pós, é por isso que eu falo que às vezes a pós é melhor você começar a fazer quando você já está ali, né, atuando na área, né? Porque primeiro você tem certeza que é aquilo que você quer, né? E segundo que você já vai pagar a pós com o dinheiro do serviço. Então, o curso ele é um atalho, você começa mais rápido. Outra vantagem é que o curso te dá um conhecimento mais específico, né? Então, uma pós, às vezes, tu precisa fazer vários módulos para te poder juntar o conhecimento, né? Um curso não, ele gera aquele determinado assunto e ele vai ali já direto ao ponto. E uma terceira vantagem que eu acho de todo e qualquer curso, pós-graduação, enfim, congresso que você participe, é o networking, né? Quando você está num grupo de pessoas, né, que todas estão estudando a mesma coisa, tendo os mesmos perrengues, sentindo as mesmas dificuldades, compartilhando os seus problemas, todo mundo aprende junto, né? E óbvio, se junto de tudo isso você ainda tiver ali um suporte de um professor, de um mentor que vai tirar a sua dúvida, que vai ali ser aquele apoio para você no início,
vai te dar uma segurança muito maior, tá? Então, por isso, eu particularmente acho que é muito importante que você comece a se capacitar, porque você não vai estar sozinha. Exatamente, assim, eu concordo com tudo que o Murilo falou. E principalmente, eu vou dar o meu exemplo, assim que eu saí da faculdade, até porque eu já trabalhava na área, meu intuito sempre foi o quê? Me alocar no mercado de trabalho, criar um nome no mercado de trabalho, para aí sim ser especialista naquilo. Porque como que eu vou ser, assim, na minha cabeça isso a conta não fecha. Como que eu vou ser especialista de estradas se eu nunca fiz uma estrada na minha vida? Não sei nem para onde é que vai. Aí lá se vai eu fazer uma pós, não sei nem para onde é que vai. Aí vejo um bocado de gente lá que também às vezes não sabe nem para onde é que vai. E gente que já tá na área, eu falo, poxa, se eu falar alguma besteira, como é que eu vou ser especialista numa área que eu não sei de nada? Então, o curso, de fato, ele é um atalho para você, tá? Então, para quem chegou agora, você não precisa de pós para atuar na área. Você não precisa de pós para atuar na área. Você precisa ter um conhecimento. A pós, é óbvio, você vai precisar fazer, porque é algo a mais. É pós, é algo a mais que você está fazendo, que você está se capacitando. E eu sempre gostei de estudar, de me capacitar e de entender um pouco mais. Porque, gente, o engenheiro diagnóstico, o perito judicial, ele precisa estar sempre estudando. E por que, Marília? Porque sempre tem coisa nova, minha gente. Sempre tem coisa nova. Sabe o ser humano? O ser humano, ele não sempre tem uma doença diferente. Do mesmo jeito a Constituição Civil. A engenharia diagnóstica é que estuda as doenças das edificações. Estudando as doenças das edificações, é exatamente isso que acontece. Às vezes tem uma fissura acontecendo que você nunca viu aquele tipo de fissura. Como aconteceu comigo, por exemplo. Teve uma fissura que eu estava vendo. Olha só esse caso, gente. Teve uma fissura que eu estava vendo, que a fissura era no pé do pilar e era uma fissura completamente diferente, como se fossem umas estrias no pilar. E ela era muito diferente. Não era uma flambagem, não era... assim, nada. Eu fui fechando tudo que tinha na minha cabeça. Que agora já fugiu o nome também. Mas não era nada, assim. Não era flambagem, não era sobrecarga, não era... corrosão, não era nada disso. Eu fiquei, que diacho é que tá acontecendo aqui, que eu nunca vi isso na minha vida. Adivinhem só, gente, depois de pensar muito, analisar, quebrar um pouquinho para ver, eu falei, conversar com as pessoas, investigar. Olha só, eu percebi que ali tinha uma parede antes, isso era um pilar, tá? Tinha uma parede antes passando ali. E essa parede, ela tinha sido demolida e a pessoa tinha deixado só o pilar. O que aconteceu? Esse pilar não tinha sapato, esse pilar não tinha fundação. Então, essa fissura que estava tendo era uma fissura por falta de fundação. E isso era algo que eu não tinha visto, fissura por falta de fundação, porque ela vai depender de cada elemento estrutural. Então, se eu não tiver uma fissura por falta de fundação e tiver uma sobrecarga, a fissura vai ser X, a fissura vai ser Y, ela vai se comportar assim. Então, isso você sempre tem que estar estudando e catalogando cada vez mais. Quando você vem para uma pessoa que já fez muitos laudos, já fez muitas inspeções, você consegue ter um maior catálogo de problemas para quando você vê aquilo ali, você, opa, pera lá, isso aqui eu já sei o que está acontecendo. Então, isso é muito importante de você saber, tá? E aí, eu já vou para uma perguntinha que as pessoas sempre me perguntam e eu vou passar para você também. Seguinte, quais os perrengues que você ou seus alunos já passaram fazendo uma perícia judicial? Diga aí, vamos contar a história agora. Acontece bastante, né? Tem muitos perrengues que são tradicionais já. Um deles às vezes você é nomeado para fazer uma perícia e a perícia anterior tinha sido feita por um profissional que não era nem engenheiro nem arquiteto. Acontece bastante, né? Porque às vezes o juiz, por desconhecimento, em alguns assuntos, ele acaba nomeando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha área de avaliação de imóveis, né? Então ele nomeia um corretor para fazer a avaliação, né? Aí quando a gente se depara com essa situação, a gente precisa mostrar que aquilo que foi feito para trás não está de acordo com a norma, né? Então esse tipo de situação acontece bastante. Outro tipo de situação é tu receber documentos e quando tu vai no local ser totalmente diferente, tá? Por exemplo, medição de áreas, né? É muito comum tu encontrar um documento de imóvel que quando você pega aquele documento, né, e vai fazer lá no AutoCAD a poligonal daquele terreno,
Tem casos que a poligonal não fecha, tem casa que a poligonal, tu vai olhar lá no local e está totalmente diferente porque já invadiram para cá e para lá. Então tem muito esse tipo de situação, né? De documental que você vai precisar corrigir. E alguns outros perrengues por exemplo, tu chegar para fazer uma perícia e a pessoa que está naquele local, tipo assim, não querer que tu faça, né? Porque vamos imaginar o seguinte, tu vai fazer uma avaliação de um imóvel que vai ser que vai ser leiloado, né? Então a pessoa não pagou a prestação, tu vai lá fazer uma avaliação da casa dela para esse imóvel para leilão. Ela não vai querer te receber, né? Porque ela tá puta, né? Que ela vai ser desabrigada. Então acontece muito esse tipo de situação também, né? Do cliente ter resistência a isso. E outra coisa também que vai acontecer alguns perrengues é em relação à localização, né? Então nem sempre vai ser no bairro nobre, às vezes tu vai ter que te meter em bairros, né, periféricos, enfim, e com alguns riscos aí que fazem parte da profissão. Ficou mudo de novo, Maria. Ai, meu Deus. Acontece, gente. Por que eu gosto de falar dos perrengues, tá? Para vocês verem que nós somos pessoas reais, que também erramos, que também passamos por perrengues, que a gente também é expulso dos cantos, e eu já ia falar um perrengue desse, tá? Perrengue que a pessoa me expulsou real, assim, ela não deixou eu fazer a vistoria. Eu entrei lá por um outro cara que estava lá na casa, não era o dono da casa, e aí eu fui fazer a vistoria, e quando a dona da casa entrou, ela me expulsou, assim, saí correndo a léguas disso. E aí acontece muito isso também, tá? E você tem que ter pulso, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ter muito cuidado e muita calma também. Outro perrengue que aconteceu já comigo é em relação à conversa, gente. Vocês têm que ter muito cuidado com o que o pessoal conversa com vocês, tá? Muito cuidado. Porque quando a gente vai fazer uma perícia, dependendo do tipo de inspeção que você tem que fazer, você precisa investigar. E a investigação você precisa conversar com as pessoas, né? E aí tem que ter muito cuidado com as informações que você vai filtrar dessas pessoas, porque dependendo de como for, as pessoas chegam falando tudo pra você, e às vezes é mentira, às vezes é verdade. Às vezes eles tentam esconder algum problema, alguma manifestação patológica que está acontecendo. Eles pintam, eles fazem qualquer coisa. E a gente, como profissional, a gente precisa se tocar quando tá alguma coisa errada ali. Poxa, tem alguma coisa errada. Esse perrengue eu passo direto, que é, de fato, assim, ter que desconfiar das pessoas e entender que nem sempre elas vão falar a verdade ali pra gente, tá? Principalmente você, como um perito judicial, um cara que foi mandado pelo juiz. O que vocês acham que elas vão falar? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tanto para você não ceder para a parte, não realmente ela tá certa, coitada da pessoa. Não é assim, gente. Você é um técnico e você tá ali para realizar um trabalho técnico. Ponto. Tá? A gente tem que ser muito frio em relação a isso. Esse é um perrengue que eu sempre passo, mesmo, e que eu acho que é importante a gente compartilhar até para vocês não terem esse mesmo tipo de problema, né? Murilo, outra coisa que as pessoas me perguntam muito, tá? Marília, eu consigo trabalhar. Opa! Você atingiu o tempo total de horas no Instagram. Que eu tenho um tempinho para ficar no Instagram, aí deu as 2 horas já, não posso mais. Aí, ó, as pessoas sempre me perguntam, Marília, eu conseguiria conciliar o meu emprego sem problema nenhum? A gente falou um pouquinho, mas eu acho que é válido a gente falar só sobre esse tema, que a gente pincelou, né? Eu consigo conciliar o meu emprego com a perícia judicial, ou você acha que não vale a pena assim, a gente conciliar isso? É válido eu estudar para isso, para eu conseguir me formar e para eu conseguir atuar nessa área? Eu acho que é muito válido, porque é o seguinte, como tudo na vida, né, quando você começa, você vai começar com os degraus de baixo, né? Então, as suas primeiras perícias não serão perícias com valores muito altos, né? Você vai ter que mostrar primeiro o seu trabalho para que você ganhe a confiança do juiz e faça perícias com valores maiores. E também tem uma situação que às vezes você demora um pouco para receber, né? Então você vai fazer o serviço e até você receber demora um tempinho. Então a pessoa, se ela tem um outro tipo de trabalho, seja seja você servidor público, seja você empregado de uma empresa, seja você dono de uma construtora ou de um escritório de projetos, você pode começar conciliando, né,
com a perícia. Então, eu dei aqui ó, exemplos de alguns alunos nossos, né? Tem uma aluna nossa que trabalhava na Vale e ela começou fazendo perícia. Depois, quando ela viu que as remunerações já estavam sendo condizentes, ela preferiu largar a Vale e se dedicar só à perícia, que ela, primeiro, ganha qualidade de vida, né? Tu não precisa bater ponto, acordar cedo, dormir tarde, tu tem ali um prazo para fazer o teu trabalho e ponto. Eu tenho outro exemplo de um aluno nosso que ele estava num trabalho federal, né, em Brasília, e ele estava inscrito como perito tanto em Brasília como no Rio de Janeiro. E aí ele disse que quando saia as perícias no Rio de Janeiro, ele ia passar o fim de semana no Rio, fazia as perícias lá. E ele ficou mantendo isso também até ele conseguir uma remuneração que para ele já valia a pena pedir exoneração de um serviço público para se dedicar somente às perícias. Tá? Então, uma das grandes vantagens dessa área é exatamente você poder conciliar, trabalhar os fins de semana, né? É claro, pessoal, que tem que ter bom senso, né? Por exemplo, eu vou fazer uma vistoria no imóvel, vou marcar um domingo à tarde, domingo pela manhã, né? Não, mas eu posso marcar um sábado de manhã, que é horário comercial ainda. Então eu marco e aí não vai ter muitos problemas. Então é possível sim você conciliar com outras atividades, e isso para mim é uma das grandes vantagens dessa área, que você pode continuar estudando ou trabalhando e, paralelamente com isso, começando com as perícias. E assim, gente, eu tenho vários alunos meus, mesmo, que eles trabalham nessa área, trabalham na engenharia diagnóstica como um todo, né? E aí eles também trabalham como perito judicial e eles falam muito sobre isso, né? Que tem como você ganhar dinheiro, tem como você conciliar e que não há problema nisso. Porque como eu falei para vocês, eu tenho alunos de 20 anos a 50 anos. Então, a realidade de cada um é diferente, mas todo mundo consegue aplicar isso na sua vida, porque isso independe da idade, tá? Isso quer dizer do mercado de trabalho. E aí, eu já quero te passar mais uma pergunta, que eu tô anotando aqui por enquanto que tá falando, para eu não esquecer das perguntas, tá? As pessoas também me perguntam muito como conseguir adiantar esse valor da perícia judicial, porque sim, existe a possibilidade de você adiantar esse valor da perícia judicial, porque você consegue adiantar e não precisa esperar até o final do processo para você ganhar esse dinheiro. Como que faz isso, Murilo? Não, na verdade, assim, a lei ela permite que você solicite ao juiz até 50% adiantado, né? Aí você vai ter que fazer, né, o que a gente chama de petição, né, que é uma solicitação ao juiz para que ele autorize. Claro que tem que ser bem fundamentado, né? Não é, eu quero 50% porque eu quero. Vai ter que justificar, olha, porque eu vou precisar me deslocar, vou precisar contratar um equipamento. Então, quanto mais bem fundamentado for a solicitação, mais provável é de o juiz entender, acatar e liberar logo 50%, tá? Aí os demais você vai receber, aí também vai depender do juiz, ou quando entrega o laudo, ou então o juiz pode esperar mais um pouco, que é o tempo que é permitido pela legislação, para que as partes questionem o teu laudo, tu responda aqueles questionamentos, ou seja, esclareceu tudo, aí ele autoriza o pagamento, tá certo? Agora, a gente sabe que a justiça no Brasil às vezes é lenta, né? Então, esse processo pode demorar um pouquinho para você receber a segunda parcela por conta desses prazos que tem para uma parte se manifestar, outra parte se manifestar. Então, às vezes, é um pouquinho lento. Por isso que a gente recomenda muito que você, em paralelo com isso, faça outras atividades. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito para meus alunos é assim, eu, Murilo, particularmente, hoje eu atuo quase que 100% com a minha empresa de consultoria, né, com a prestação de assistência técnica. A quem é? Escritório de advocacia, a construtora, escritório de contabilidade. Por quê? Porque eles pagam mais rápido, né? Os valores também são valores bons. Então, hoje eu tenho essa possibilidade. Mas por quê? Porque, lógico, eu já criei um nome no mercado, já tenho um network. Então, assim, o que a Maria falou lá no início, em paralelo com você se cadastrar nos tribunais, faça visitas a escritório de advocacia, a escritório de contabilidade, condomínios, administradora de condomínio, cartório, imobiliária. Tudo isso são possíveis clientes nossos, né? Só basta a gente saber vender o nosso serviço. E isso é muito importante, porque tem muita gente que sabe a parte técnica, né? Mas não sabe como é que se apresenta, que tipo de serviço oferecer. Isso faz total diferença. E aí você pode, então,
ganhar dos dois lados, né? Tanto das partes que contratam diretamente o profissional, como também na perícia judicial. E assim, é muito importante. Teve um aluno meu que ele já conseguiu esse adiantamento. Mas como que ele conseguiu esse adiantamento, tá? A gente fez o laudozinho, ajudei ele a fazer. Só que a gente teve que fazer por quê? Porque ele precisou de equipamentos para fazer lá. Então ele precisou fazer o ultrassom concreto. E isso custou um dinheiro, e esse dinheiro ele precisou pagar, ou seja, tirar do bolso dele, por isso que ele conseguiu o adiantamento, tá? Então não é algo que acontece muito facilmente, mas também não é algo impossível de acontecer. E isso é importante a gente falar aqui para vocês também, tá? Gente, assim, a gente já tá na etapa final da nossa live. Eu acho que foi uma live muito enriquecedora. Murilo, mais uma vez, muito obrigada. Nessa etapa final, eu queria muito convidar vocês para participar da nossa imersão Lucrando com a Engenharia Diagnóstica, tá? É um evento 100% online, 100% gratuito, que eles vão acontecer no dia 14, 15 e 16 de fevereiro, sempre às 20 horas, tá? Lá eu vou mostrar para vocês como fazer um laudo, o que é engenharia diagnóstica, como eu consigo identificar os problemas das edificações. Então vai ser muito bacana. E é algo que eu estou preparando para vocês há um bom tempo e que eu estou fazendo de coração mesmo, assim. É um conteúdo super exclusivo, tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, vou deixar um minutinho aqui aberto as perguntas, tá? Para vocês fazerem. Mas eu vou fazer minha última pergunta para o já coloca aqui que gostou, já tira print, já compartilha lá, como vocês já sabem que eu gosto quando vocês fazem, né? A última pergunta é o seguinte: Murilo, como que a gente faz para se inscrever para ser um perito judicial? A gente precisa ir lá no tribunal? A gente precisa falar com alguém? A gente precisa conhecer alguém? Como é que a gente faz para se cadastrar nisso? O primeiro cadastro que a gente pode fazer é da Justiça Federal, né? Então esse é o mais simples. Se você for no Google aí e colocar AJG, tá certo? Que é Assistência Jurídica Gratuita, AJG, você vai encontrar lá o link para você fazer o seu cadastro como perito federal, tá certo? E aí, apesar do nome falar Justiça Gratuita, mas nesse mesmo cadastro vem as perícias que são da justiça gratuita. Isso não quer dizer que você vai trabalhar de graça, apenas que o valor é menor, porque quem vai te pagar é o tribunal. São para aquelas pessoas que têm menos poder aquisitivo e não conseguem te pagar o valor integral da perícia, né? Então vai variar aí de R$ 400 a R$ 1.200 uma perícia das gratuitas. Mas nesse mesmo cadastro também pode vir as que o juiz vai pedir para você apresentar os seus honorários. Aí você vai colocar lá quantas horas técnicas você vai levar para fazer o serviço, colocar o valor da hora técnica e propor os seus honorários. Eu vi aqui 20 horas, minha hora é R$ 450, total, 9.000. Essas 20 horas é para quê? Para eu visitar o local, fazer o laudo, eu vou descrever direitinho. Aí o juiz, né, se entender que está razoável, vai concordar com aquele valor. Aí o segundo passo é a justiça estadual. Nesse caso, pessoal, vai variar, tá? Cada estado tem o seu site, a sua regra, então é impossível eu saber de todos os estados do Brasil, mas a maioria você faz também de forma online, tá? Com documentos de praxe, seu diploma, um documento mostrando que você está apto em relação ao CREA, tá em dia com sua anuidade, identidade, comprovante de residência, documentos simples, você vai anexar lá e também está apto já a receber as nomeações. E a terceira é a Justiça Trabalhista, tá? Que também pode fazer pela internet. Agora, tão importante quanto se cadastrar, porque eu conheço muitas pessoas que se cadastraram e às vezes nunca receberam serviço, é você se cadastrar e depois fazer um trabalho que a gente chama de se apresentar às varas, né? O que seria isso? Pronto, me cadastrei. Agora eu vou mandar um e-mail ou fazer uma visita, né, ao secretário da vara, levando o meu currículo, meu cartãozinho de visita, né, e uma cartinha de apresentação para mostrar que eu quero mais do que os outros, né? Então, esse é o trabalho do perito, de fazer o que eu chamo de marketing do perito, né? Então, é você ir lá se apresentar. E esse procedimento de se apresentar, você vai fazer ele várias vezes durante a vida. Porque, tipo assim, fiz agora, recebi um serviço. Daqui a um mês, eu refaço esse mesmo procedimento de fazer as visitas ou mandar os e-mails. Quem não é visto não é lembrado. E a maneira de eu ser visto e ser lembrado é entrando em contato. É mostrar que eu estou afim, né? Ninguém acha que vai
simplesmente preencher um cadastro e ficar assistindo Netflix em casa, porque aí a coisa não anda. Exatamente, gente. Então, assim, além de engenheiro, com toda certeza, você precisa saber sobre marca pessoal, sobre marketing pessoal, sobre o que você veste. Gente, tudo importa, assim, como você veste, como você fala, o que você usa, o que você pensa, tudo isso influencia para você conseguir ou não sucesso na sua vida e na sua carreira. É um fato, assim. Nós, seres humanos, a gente ainda vê muito pela primeira impressão, o que a pessoa fala, o que ela tá me mostrando, se ela mostra que ela tá sabendo sobre aquele assunto, se ela mostra que ela não sabe, se ela tem insegurança. Então, tudo isso a gente vai ver também na nossa imersão Lucrando com a Engenharia Diagnóstica, que o link tá lá na minha bio, se inscrevam. Murilo, muito obrigada, muito obrigada. A live foi super enriquecedora. E, ó, só lembrando, tá, para vocês, tem coisa boa vindo aí do Murilo também, tá? A gente tá com essa parceria super forte, que eu sei que vocês amaram, Murilo. Todo mundo fala, chama o Murilo, chama o Murilo, chama o Murilo. Meus alunos todos falam. E sim, gente, vai ter surpresa aí no meu curso com o Murilo também, tá? A gente tá com uma parceria super bacana. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fiquem por aqui, sigam o Murilo, que tem muita coisa legal. Ele responde todas as dúvidas de vocês, que vocês colocam na caixinha de perguntas. É sempre um aprendizado você tá lá. Então sigam ele, não se esqueçam de seguir ele. E nos marquem, tá? Tirem print aqui, ó. Vou ficar paradinha, porque todos os prints que fazem, Murilo, eu fico conversando. Eu vou ficar paradinha aqui e vocês tiram print e marcam a gente, tá? Foi? Eu sou agoniada. Gente, um beijo. Murilo, muito obrigada mais uma vez. É sempre muito bom conversar com você, tá? Tchau, pessoal. Valeu, Até a pessoal. próxima. Forte abraço. Boa noite.